ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Nós estaremos reagindo ao reverendo Augustus Nicodemos na sua entrevista no podcast Inteligência Limitada do Vilela. Na verdade, isso aqui é um corte aonde o reverendo Augustus Nicodemos estará falando sobre anjos e demônios numa perspectiva teológica confessional. Então veja bem que eu estou delimitando como ele está falando, certo? Numa perspectiva teológica, obviamente na sua cosmovisão calvinista e, consequentemente, presbiteriana, da perspectiva confessional. Então, o reverendo vai responder algumas perguntas e eu vou lhes trazer informações que são fora do campo confessional. Vamos falar um pouco, destas origens angélicas, destes mensageiros nas tradições antigas que são antes do cristianismo e algumas até antes da produção literária chamada de Bíblia Hebraica ou também Antigo Testamento. Então veja bem, eu não estarei refutando o reverendo Augustus Nicodemos, não, de forma alguma. Eu estarei dando informações que não são transmitidas aos cristãos no campo confessional. A não ser se você fizer uma graduação em teologia ou estudar, religiões comparadas, você mergulhar aí nesse campo da ciência da religião. Até porque dentro da religião só cabe falar do que é para muitos confessional e não o que é acadêmico ou científico ou evidenciado por documentos históricos ou até mesmo pelas evidências arqueológicas. Então vamos lá, vamos então ver aqui o reverendo respondendo as perguntas do Vilela e nós aqui, eu farei meus comentários aqui e você também colocará os seus comentários aqui no vídeo. Vamos lá então, vamos lá, play. Em relação aos anjos, por exemplo, eles são o quê? Eles não são imagem e semelhança de Deus. Nunca são chamados na Bíblia de imagem e semelhança de Deus, embora eles sejam seres morais. Eles sejam seres com capacidade, com inteligência, Livre-arbítrio? Eles, pelo que isso a gente não tem muita informação, mas o que tem de informação na Bíblia que eu posso te dizer é o seguinte, quando Deus criou os anjos... Veja que o reverendo Augustus é muito inteligente, Ele, o tempo todo ele demilita aonde estará a proposta da sua explicação e o seu discurso. Há um ouvinte cristão que está ali buscando apenas a confirmação de suas crenças, ele pode não perceber, mas olha, do que a Bíblia diz, o tempo todo ele coloca isso. O que eu posso lhe dizer, o tempo todo não, nessa fala inicial. O que a Bíblia diz, o que eu posso lhe dizer, o que temos de informação na Bíblia, ou seja, de acordo com a nossa religião, de acordo com o nosso livro de fé, é isso que temos. Porque, por exemplo, dentro da própria Bíblia, há determinados questionamentos da questão da moralidade dos anjos. Nós sabemos que eles são seres pessoais de acordo com a descrição bíblica. A questão já da moralidade é algo complexo, porque, por exemplo, nós temos uma passagem no livro dos Reis de Israel em que um espírito sai de Deus para enganar Acabe. Isso está na passagem do profeta Mica, quando Josafá e Acabe estão conversando. Esse profeta não fala bem de mim. E o espírito que sai da parte do Senhor, que obviamente estará na caracterização do texto como um anjo, porque está como se estivesse presente naquela Assembleia Divina, ele vai lá para enganar. Então isso é muito estranho. Nós temos na Bíblia um anjo na passagem lá
do cerco de Jerusalém, que mata 185 mil. Então, essa questão moral, nós temos que tomar muito cuidado com essa fronteira do que é moral ou não. O que é moral para a religião pode ser imoral numa outra perspectiva de outra religião também. Então, anjos que matam, anjos que mentem, a ordem de um Deus. Então, isso é complicado para algumas proposições lógicas e nem tanto teológica, não é verdade? Mas, entretanto, porém, vemos então mais como seres pessoais, que têm uma individualização na perspectiva da própria narrativa bíblica, do que necessariamente com uma certa moralidade, porque eles, teologicamente, caíram, né? E eu vou falar também sobre essa queda aqui, vamos lá. Ele criou num número limitado. Então existem tantos anjos hoje quanto no dia em que Deus os criou. Ah, não existe. Anjo não procria. Não nasce. Não nasce anjo. Então, um número limitado. Então, e eles foram criados com livre-arbítrio. Uma parte dos anjos se rebelou contra Deus, liderados por Satanás, tomou uma decisão. Deus confirmou aquela decisão. Não. Aonde está no texto bíblico que anjos se rebelaram contra Deus? Nós temos uma tradição em Apocalipse capítulo 12, mas nós sabemos, eu e você, se você não sabe, você vai saber agora, que essa tradição de Apocalipse capítulo 12 é oriunda dos apócrifos judaicos que foram compostos antes de Jesus. Inclusive, né, o livro de 1ª Enoque fala muito sobre isso, e não necessariamente no livro das parábolas, mas nas porções até que foram encontradas em aramaico, em Qumran. Talvez você não sabia disso, então você vai saber agora. Você que talvez é daí da igreja, né? E nunca estudou esse tema a fundo, eu vou te dar a fonte agora. Fragmentos de 1ª Enoque em aramaico de Qumran. Uma obra produzida, a tradução, pelo grande especialista em aramaico, J.T. Milik. Em Qumran, na caverna 4, foram encontrados fragmentos do livro de Enoque em aramaico. Você sabia disso? E não são pequeninos fragmentos, são diversos fragmentos que você monta capítulos inteiros juntando os fragmentos. O trabalho de reconstrução existe algumas passagens, mas de montar mesmo, nossa, são vários capítulos. Você pode encontrar esse livro facilmente, o PDF dele na internet. É só digitar em inglês. Eu acho que até se você digitar em português vai aparecer. Fragmentos de 1ª Enoque da Caverna 4 de Qumran, by J.T. Milik. E esta história da queda dos anjos já se encontra presente no livro de 1ª Enoque. Tanto no início do livro, quanto para o final, a partir do capítulo 86, se eu não estou enganado, que também temos fragmentos. Então, o que nós temos em Apocalipse capítulo 12, colocado como uma profecia, uma revelação pelo apóstolo João, nada mais é do que uma reprodução, uma repetição, uma releitura desta descrição que já existia em outro. E eu estou falando 1ª Enoque, também tem esta ideia, ela está incipiente também em alguns outros apócrifos, né? Em algumas outras tradições judaicas antes de Cristo. Logo, isso é uma mitologia. Não existiu queda dos anjos, tá bom? Isso é uma mitologia. Inclusive, além de ter paralelos em 1ª Enoque, a tradição que há no Apocalipse da luta entre Miguel e o dragão, que ali no texto bíblico simboliza Satanás, é muito parecido com a luta de Marduk e Tiamat, que você encontra no Enuma Elish, aonde Tiamat, a deusa das águas do caos primordial, é um dragão, é uma grande serpente, um dragão. Então vamos lá, vamos continuar aqui ouvindo o reverendo. Não tem retorno, não tem mudança, não tem arrependimento, não tem nada. E os anjos que permaneceram leais a Deus, Deus confirmou a decisão deles naquela postura. Por isso, Miguel, Gabriel e os demais anjos nunca vão
virar a casaca, nunca vão se rebelar contra Deus. Aliás, a tradição destes arcanjos, né, arcângelos, ou primeiros príncipes, vem da Pérsia, né, vem da mitologia zoroastriana. Inclusive, o nome dos 7 arcanjos, ou dos 7 primeiros, se encontra no livro de 1 Enoque, que também nós já fizemos uma live aqui no Verdades Ocultas da Bíblia, mostrando o exato paralelo de cada anjo, cada arcanjo, melhor dizendo, cada arcanjo, na tradição zoroastriana. Aliás, nem na tradição, que isso vem também da mitologia persa, né? Eram divindades da mitologia persa, ali, do politeísmo persa, que foram personificados em primeiros anjos, falando numa linguagem cristã, arcanjos, que são as emanações de Ahura Mazda. Calma que eu vou te dar um nome na própria mitologia persa para você pesquisar. São os Amesha Espenta. Exatamente, pode digitar no Google. Os Amesha Espenta. E você vai encontrar os 7, que tem os exatos 7 paralelos na cultura judaica. Isso os judeus, né, receberam ali no período do cativeiro babilônico, né, e no período ali do governo persa. Porque também eles são os correspondentes dos 7 planetários, né, ou 7 astros principais nas cosmologias antigas, tá bom? Vamos continuar então, vamos lá. Nada. Então, o destino dos anjos já está fixado, não tem retorno. Mas quando Deus criou a raça humana, ele criou um casal. A raça... Desculpa, o destino dos anjos fixados também vem da tradição persa. Nós encontramos isso no Avesta e também nós temos isso na tradição apócrifa judaica, que o destino dos anjos já está determinado, tá bom? Nós encontramos isso também e eu fiz vídeos aqui falando sobre isso. Vamos lá, vamos dar continuidade. Toda estava ali naquele casal. E aí, o tratamento de Deus é diferente. O tratamento é diferente. Uma pessoa pode, um descendente de Adão nasce, vem a esse mundo, como eu e você, nós fazemos o que não presta, fazemos o que não deve, e em vez de Deus dizer, então isso aí é isso que você vai ser o resto da vida, ele nos dá a oportunidade em Cristo Jesus de arrependimento, mudança de vida e ser uma nova criatura. Então, é diferente o tratamento de Deus para com os anjos e para com a raça humana. Há perdão, há redenção. Cristo veio salvar os descendentes de Adão e Eva, ele não veio para salvar os anjos. Então, não soberania existe, de Deus. Mas não existe então um plano de salvamento. Argumento teológico, né? Soberania de Deus. Inclusive, esquece essa ideia de Adão e Eva, uma ideia também mitológica. O casal primordial, o homem, né? O primeiro homem, Adapa, e por aí vai, tantos outros contos e mitos. Também no Egito, também. Adão e Eva é uma mitologia. Inclusive, na compreensão de diversas tradições do próprio judaísmo, a ideia de leitura é que Deus criou ali Adão, a humanidade, e não um ser Adão, um único ser. Os dois relatos que existem no livro do Gênesis, que é um texto notoriamente do século 7 a.C., e não um texto escrito por Moisés, esquece isso, que reúne várias tradições, inclusive diversas tradições egípcias, estão ali constando no relato do livro do Gênesis. Nós estudamos a obra aqui, né, uma excelente obra, 101 mitos da Bíblia, que o autor é o presidente da Sociedade Bíblica de Arqueologia de Nova York. Então não é qualquer pessoa, o cara já escreveu dezenas de artigos científicos na área de arqueologia bíblica, na área de investigação histórica, e ele também traça estes paralelos entre a literatura da mitologia egípcia e a literatura do Gênesis. 101 mitos da Bíblia, pesquisa em inglês, esse livro é maravilhoso, vocês vão adorar ler este livro, que tem diversas evidências, muitas referências bibliográficas para vocês pesquisarem. Então nós sabemos que Adão e Eva é uma questão mitológica, lendária, certo? E logo também, quando nós falamos de um plano de redenção, deixa eu te contar uma notícia
triste também. Sabe aonde tem plano de redenção muito antes de se formar a teologia bíblica, que é o entendimento bíblico de que há um plano de redenção? Pode chorar. Literatura persa. Porque a Bíblia, ela apresenta um plano de redenção. Ali você começa a ver algo ali na literatura paulina, mas na literatura persa já tinha isso. E curiosamente, na literatura essênica fala disso, mas não para a humanidade, mas dá um entendimento de um resgate, de um remanescente, e que se estende a todo mundo conhecido, mas na visão de Israel, e não de todos os homens, de todas as etnias, raças e povos, como a edição, né, a literatura neotestamentária dá a entender, e a teologia assim é formulada em cima disso. De salvação para os anjos caídos. Não, não. Mesmo que Lúcifer se arrependesse... Ele não vai se arrepender. Não, eu tô colocando uma coisa... Ele não vai se arrepender porque não existe. Não precisamos adentrar aqui na questão do vocábulo Lúcifer, que não consta na Bíblia, que era uma tradução de Jerônimo na Vulgata Latina para o termo Hillel, né? Ben Hillel, que é filho da alva, Então, não precisa, que aí vira portador da luz, que na verdade vem da crença do Deus antigo, antes do panteão romano se formar ali com Júpiter e outros deuses, que vem de Dianus Lúcifer, né? E da Diana Lúcifer, ou Lucifero, que era um deus antigo das tribos romanas. Não precisamos entrar nisso, já demos essa aula aqui no canal. Então, Lúcifer não existe. Esse nome não é o nome de Satanás, não é o nome do diabo. Todos nós sabemos disso. Aqui é uma mera tradição, né, bíblica, ou nem bíblica, perdão, religiosa, por causa de uma tradução de Jerônimo na sua Vulgata, lá no livro do profeta Isaías, né? Tem o Ben Hillel, aí virou Lúcifer, e aí virou essa confusão, e o diabo, que é um ser mitológico, ganha esse nome, porque o diabo, ele tem, né, a sua construção, o seu molde final, como vai parar na Bíblia, é de Ahrimã, ou Arimã, né, que é o Angra Mainyu, exatamente isso. Vamos lá. Absurda. Mas não existe a menor possibilidade de se arrepender. Não. Por causa da soberania ou por causa da essência dele? Por causa da decisão de Deus de confirmar a decisão dele. Porque ele não tipo assim, existe. quando ele tomou a decisão, Deus disse, então, essa sua decisão está selada, é eterna. Não tem retorno, não tem como voltar atrás. O que não aconteceu com Adão, né? Deus, na mesma ocasião em que Adão cometeu aquele pecado, Deus fez uma promessa que viria um filho da mulher, um descendente de Adão e Eva, que haveria de esmagar a cabeça da serpente e livrar do mal. Quando fala que... E isso é sensacional. Essa visão, né, sistemática da Bíblia, fazendo elos entre textos que não falam entre si, de autores que não conversaram. Eu jogo tudo no âmbito de uma revelação divina, bíblica, e que nós a percebemos. Mas, na verdade, o próprio pai da igreja, por exemplo, Epifânio de Salamina, ele fala desse filho da Virgem, desse mito resgatador, e ele fala que os cristãos têm a compreensão certa destas mitologias que aponta para Cristo, que é uma própria mitologia em relação ao nascimento virginal, e que esse é o papel de resgatar a criação. Então, por exemplo, no Egito, o próprio pai da igreja fala disso. Então, não estou inventando nada. Panarion, livro 3, Epifânio de Salamina. Ele fala da virgem Coré e do seu filho Aeon. E ele também vai falar de Caaba e do seu filho Dushara. E ele fala disso sabendo que é um mistério, né? Esse culto à mãe e ao filho. Esta mesma, muitos traços mitológicos também, se você ler os Nascimentos do Buda, que é uma obra literária que existe dentro do budismo, você verá lá como Maia gerou Siddhartha.
né? Siddhartha, ele vem de um nascimento imaculado. A mãe dele não era virgem, era casada, mas ele, Siddhartha, não nasce de uma fecundação humana, de acordo com o conto, né? A mitologia do seu nascimento, e também no zoroastrismo, Saoshyant, acho que é assim que se pronuncia, Saoshyant, o filho espiritual de Zoroastro, ele nasce de uma virgem e ele vem trazer o fim dos tempos e o resgate da humanidade. Se eu for ficar aqui falando da tradição do nascimento de um eleito para resgate da humanidade, vai dar uma outra live ou um outro vídeo que nós temos aqui no canal, uma live só lendo, por exemplo, o Panarion de Epifânio de Salamina. Inclusive, é ele que diz que o Senhor nasceu em 25 de dezembro, que na verdade é uma questão do solstício. Está no livro do pai da igreja. Não estou inventando nada, estou dando o nome do livro para vocês, e ele era um pai da igreja. Então, esta questão é muito interessante. Lembrando, o reverendo está argumentando no campo teológico e eu não estou o refutando. Eu estou trazendo informações fora da bolha, né, da crença, fora da bolha da fé, trazendo informações que muitos cristãos desconhecem ou já ouviram falar e acabam, né, tapando os ouvidos porque não conhecem as fontes. Mas aí vai ficar difícil porque eu estou dando nomes e eu estou dando fontes, então é meio complicado. Fora que a questão de malar, de mensageiros, já existia na cultura cananeia. Por exemplo, no ciclo de Baal e Iã, quando eles começam a discutir, aliás, também no ciclo de Baal e Mot, que é da literatura ugarítica, que é antes da Bíblia também, eles começam a discutir, estou dando nome, ciclo de Baal e Iã, ciclo de Baal e Mot. É o nome da literatura que vocês podem pesquisar na internet. Sempre para ter mais informações, pesquisem em inglês e depois achem o livro, a fonte, coloquem ali no Google Tradutor. Quando Baal discute com Iã e com Mot antes da batalha, não é uma discussão cara a cara. Eles ficam enviando mensageiros um ao outro, né? Até que eles vão ao conselho divino, batem boca e aí vem uma batalha. Mas aí ficam mandando malar para cá e malar para lá. Malar, mensageiro, né? Malachim, ou alguns vão falar malaquim, anjos, né? Mensageiros. Então isso já existia, ó, muito antes da Bíblia hebraica. Até na tradição egípcia existiam os mensageiros divinos, na tradição grega, até na tradição chinesa isso existia. Vamos lá. Vai ser picado no calcanhar. A morte na cruz. Ah, é a morte da cruz. A morte na cruz. Mas vai esmagar no final. A mesma cruz que representa a picada é a mesma cruz que esmaga a cabeça da serpente. Entendi. Mas a queda, ela acontece também por influência do mal. Lembrando que a cruz é um símbolo místico. Clemente de Alexandria, ele fala em uma de suas obras, eu coloquei todas as obras de Clemente de Alexandria lá no nosso grupo do Telegram. Ele tem uma obra que eu esqueci o nome agora, mas que ele fala sobre o que é a cruz, né? O mistério, que a cruz é um símbolo. A gente tem uma interpretação literal da crucificação no Novo Testamento, que faz parte do dogma teológico e vivencial confessional cristão. Temos que crer na cruz e na crucificação, obviamente, mas o Clemente de Alexandria, ele fala, né, o que é a cruz de fato, o símbolo da cruz, ele fala o que representa dentro do mistério e dentro do mistério do cristianismo. E ele vai se valer, apesar de não dizer, ele vai se valer de diversas tradições que são pré-cristãs. E aí, uma mente mais aguçada consegue entender como que a cruz, que já era conhecida no Egito, a cruz... como é que é o nome da cruz? Enki, né? O Ansata, eu não lembro agora o nome da cruz, mas a Érica vê aí, ela bota aí no comentário, a cruz ou Ansata, eu não lembro agora o nome da cruz. O mistério é dali. Quando você pega o que ele está dizendo, ou que a própria literatura cristã começa a produzir do que é o simbolismo dessa cruz, essa redenção, essa vida eterna, essa renovação, essa vitória sobre a matéria, não estou falando de gnose, estou falando de sabedoria egípcia, essa vitória, né, do espírito sobre a matéria. Você vê que Clemente de Alexandria que era onde? No Egito.
Então, meu amigo, ele está falando de coisas que são do mundo, do universo pagão, que foram parar no cristianismo, queira eu e você ou não. Então, qualquer dúvida, não confie em mim. Leia as obras de Clemente de Alexandria. E aí depois você lê, né, o que Paulo fala sobre a crucificação. Você vai começar a ver os símbolos dentro do Novo Testamento. Mas estes símbolos já existiam antes do Novo Testamento. Vamos lá. Do mal. Talvez por isso Deus fez esse plano de redenção. Olha, isso... porque Lúcifer tomou uma decisão sem estar influenciado por ninguém. Bruto, exato. Exatamente. Sim, isso aí, obrigado. Isso aí eu poderia ter lembrado também e falado. Você tem toda a razão. Né? Uma das argumentações que se usa, não argumentação, mas uma das razões que se usa para não ter perdão para os anjos, mas para a raça humana, é exatamente que o primeiro casal caiu debaixo da influência de Satanás, não é? O que não tira a culpa dele, claro, né? Mas não. E aí vem a pergunta. O escritor do Gênesis, lá no século VII, século VI, quando ele pega em mãos essa primeira mitologia, ele tinha a noção de um Satanás? Que pergunta, né? De um Ra-Satã? De um adversário? Não, porque na verdade, se você pegar alguns contos sumérios envolvendo a figura de Enki e Enlil, você consegue ver literalmente a incipiência desse jogo cósmico, né? Entre os deuses e uma entidade ou um deus destacado que quer dar conhecimento ao ser humano, liberdade ao ser humano, e a camada redacional até do texto do Gênesis, na sua composição final, ela tem mais até um componente político do que um componente de uma tradição lendária para contar uma história a um povo, né? Você vê que a redação final, aí você pega Mário Verani, aí você pega os grandes, né, que se debruçaram sobre essa questão do livro do Gênesis, né? Você pega os maiores aí, os caras top, PhD, professor universitário, os caras que estão aí no topo da prateleira falando sobre isso, fazendo exegese desse texto, e você vai ver que a sua camada final, independente de ter uma origem suméria dessa questão ali, de uma tentação do homem para ter conhecimento, a árvore do conhecimento do bem e do mal, tá bom? Você vai ver claramente que tem um início na Suméria, o entendimento dessa questão suméria, e aí vai parar numa redação final política, literalmente política. Quem é essa serpente? Tem um componente político, né? Que é, várias exegetas vão falar isso, Babilônia. Pegando similaridades até com outros textos da própria Bíblia hebraica, terá uma ideia de Babilônia, que era o lugar do conhecimento místico em relação a tudo. Por exemplo, os juros eram um segredo, né? Onde eles aprenderam a fazer empréstimos com juros? Em Babilônia. Câmbio, Babilônia. Alguns tipos de remédios para fazer induções, Babilônia. Isso está na história, né? Então, o mito de Daniel é que ele foi versado, ensinado na arte, na língua e na ciência dos caldeus. Então, quando você lê isso, você e vai ver o que é isso. Né? Eram os alucinógenos em alguns momentos, eram os segredinhos para lucrar dinheiro em cima dos outros, era todo esse conhecimento baseado até no sistema planetário, né? Que os conhecimentos da arte, da guerra, da dança, por aí vai. Algumas coisas até muito parecido com o que se tinha nos mistérios gregos, mas que em Babilônia, tanto que é a grande meretriz, né? O símbolo da grande meretriz, a abominação de todas as nações, aquela que corrompe a todos, que prostitui a todos, né? Babilônia. Mas aí é um papo mais da literatura muito especializada. Talvez você não vai encontrar um livro avançado na questão exegética do Gênesis em editoras evangélicas
protestantes que não têm esse objetivo de trazer esse conhecimento, mas apenas confirmar dogmas teológicos, né, de retroalimentar a fé de cada cristão. Em certo sentido, foi uma atenuante daquilo que poderia ter acontecido, não é? Então, é provável, sim. Boa teologia, viu, Rogério? Gostei. Eu tenho estudado muito esses assuntos. Outra coisa que eu vejo também é muita gente colocando sempre a culpa no diabo e tirando o seu da reta, né? Tem. Não é? A gente vê isso muito em igreja, né? Ah, foi o diabo que me tentou. E aí? Até onde ele influencia e até onde é culpa nossa? Porque senão fica fácil também. Fica fácil. Olha, eu não sei se você lembra de um grande evangelista americano chamado Jimmy Swaggart. Pô, ele foi muito grande nos 80, Por né? aí, exatamente. Tinha um programa missionário na televisão e tudo, mas ele foi apanhado. Passava aqui também. Sim, no Brasil. Ele passava no Brasil. Com a boca na ele botija. foi apanhado quebrando o 7º mandamento, né, sobre adultério e também a questão financeira, né, se apoderando Foi um do culto da igreja. escândalo enorme lá. Enorme, porque ele era muito conhecido. E eu me lembro do dia em que ele foi à televisão se explicar. E eu nunca esqueci as palavras que ele disse. Eu conhecia em inglês naquela época, tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, e ele disse assim: "The devil made me do it." Ah, é? O diabo me fez fazer isso. Ele admitiu que ele tinha feito, mas aí colocou a culpa no diabo. Eu nunca esqueci isso aí. E é protótipo, exemplo do que muita gente faz. É. Agora, é claro, o diabo sempre tem uma mãozinha, um pezinho, uma influência, alguma coisa naquilo que a gente faz. Mas a responsabilidade final é nossa. O diabo tenta, mas ele não me obriga a Ele pecar. não pega sua mão e não coloca uma arma na tua mão Ele não faz e não isso. puxa o gatilho. Não, mas ele coloca a imagem na tua cabeça de você matando o seu inimigo. Não é? Soprar no ouvido. Sentimentos fortes é o que a gente chama de opressão. Ele pode isso? oprimir uma pessoa. Sim, Isso acontece. acontece. Ele pode Eu já senti oprimir muito isso. muita força. Pensamento, você fala, cara, por que eu tô pensando isso? De onde veio E esse que não pensamento? vai embora, né? Fica constante. Isso é seu. Rapaz. É curioso, porque a própria tradição persa, zoroastrista, ela vai deixar muito claro que Arimã, ele se alimenta dos seus pensamentos. Toda a tentação de Zoroastro, que é idêntica à tentação de Jesus, óbvio. A tentação de Jesus é igualzinha à tentação de Zoroastro, que é muito parecida também com a tentação de Siddhartha Gautama, através do demônio Mara. E Zoroastro, primeiro veio um Druju, que o Druju admitiu, o santo Zoroastro, depois veio o Ahriman, né? Veio tentar a Zoroastro. Só que, sabe, eu li aqui com vocês, Vendidade 19. Vendidade, no avestão antigo, significa a doutrina contra os demônios. O nome do livro já é esse, A Doutrina contra os Demônios. E, se você mergulhar nessa literatura, primeiro que você vai encontrar tudo que o cristianismo está dizendo sobre isso e o que o cristianismo não diz para você. O zoroastrismo, ele tem uma beleza que ele encanta. Estou dizendo a parte textual, né, a parte filosófica. Não estou dizendo as dogmáticas que não comungo das mesmas. Mas ele começa dizendo assim, quando vai falar da tentação de Zaratustra. E tudo aconteceu, sabe aonde? Na mente de Zaratustra. Tudo que Zaratustra estava vendo, isso está no texto, isso está no texto. Tudo que ele estava vendo, tudo que ele estava vivenciando, tudo que ele estava ouvindo, todos os reinos do mundo que o Ahriman oferece a ele, isso está no texto, tá bom? Ele fala, olha, tudo isso estava na mente de Zaratustra, aqui, ó, na cabeça dele. E o Ahriman, o Angra Mainyu, e com os seus demônios, são suas sombras, gerados na escuridão, eles só encontram pouso na mente corrompida. Por isso que o lema principal, que destrincha, ou melhor, até ao mesmo tempo resume toda a teologia zoroastriana, é qual? É um trilema, assim. Bons pensamentos, boas palavras, boas ações. Inclusive, isso foi uma coisa que eu aprendi, que, cara,
Isso tem, o cristianismo vai nesse sentido também, mas uma frase textual que resuma tudo é difícil encontrar. Então, e isso sintetiza o entendimento. Bons pensamentos, boas palavras, boas ações. Alguém que vive dessa forma, ele é um seguidor de Ahura Mazda sem saber. Ahura Mazda, Senhor da Sabedoria. Ele é um seguidor de Ahura Mazda sem saber, porque ele tem bons pensamentos, ele tem boas palavras e ele tem boas ações. Arimã só consegue encontrar pouso nestas pessoas que têm maus pensamentos, têm más palavras e más ações. Inclusive, uma das traduções para o termo inferno do Zaco, ou do Zac, do Avestan antigo, é a casa da má mente. E da má mente, ou da mente má. É uma das traduções para inferno. Né? Ou a casa, também uma tradução que eu gosto muito, é a casa da pior existência, ou a casa da má existência. Então, olha só que interessante, é muito mais honesto, que está dizendo para você que tudo vem de você. Você produz os seus demônios, você produz o seu Ra-Satã. Que aí, em outras tradições, até, esse Ra-Satã, que é personificado em nós, nada mais é do que um pensamento destacado de você, que assume uma característica de personalidade, que quanto mais você dá vazão a ele, mais ele assume o controle da sua mente, de quem você é. Então isso tudo que eu estou falando está nas tradições religiosas, está na mitologia persa, ok? Isso é muito interessante. Vamos lá, então. Isso é obra satânica. Ele faz. muito ruim isso, né? E, em alguns casos, pode haver casos de possessão mesmo, que ele se apodera da pessoa, como foi o caso de Judas, né? Voltando a Judas, está escrito lá no Evangelho que Satanás entrou em Judas. E Judas então se levantou e saiu para entregar Jesus. Como uma nova persona, como uma personalidade. Já percebeu que toda vez que os endemoniados eles entram em algum tipo de transe para ali estar, isso tem na literatura médica, isso tem artigos científicos publicados na área de psiquiatria, ok? Eu recomendo aqui para vocês, até um caminho para começar esses estudos. Anota aí, anota. Professor Antônio Carreiro. Anota aí, vou esperar você anotar. Antônio, isso. Carreiro. Quer que eu repita? Antônio Carreiro. Exatamente isso. Interessante isso. Né? Isso acontece por quê? Quando acontece isso? São brechas? Você tem que ter um pecado grande para isso acontecer? Não existe? Não. Você está fazendo uma pergunta que é difícil de responder pelo fato de que a Bíblia não dá uma resposta. O que a Bíblia faz... nós temos muita pergunta que a Bíblia não responde, a verdade é essa, né? Porque ela... Viu? Quem falou foi o professor, o pastor, o reverendo, doutor, né? Ele tem um doutorado na Alemanha. Augustus Nicodemos. Ele está dizendo isso. Mas eu sei, humildemente falando, por que que a Bíblia não responde. Porque são entendimentos que são oriundos de literaturas pré-cristãs em alguns aspectos e literaturas de outros povos em outros aspectos. Quando eu falo pré-cristãs, eu falo ali daqueles apócrifos, né? A literatura de Corã, principalmente. Gente, os paralelos entre a literatura dos essênios e o Novo Testamento são inúmeros e enormes, entendeu? É porque você nunca leu uma obra sobre isso. Você nunca leu, porque as suas editoras evangélicas não publicam aqui no Brasil. Os autores já existem, já publicaram esses livros, mas as suas editoras evangélicas não publicam estes livros aqui no Brasil, de paralelos de versículos bíblicos com textos de Corã, dos essênios. São inúmeros paralelos. Atos 2, do 42 ao 47, por exemplo, é um célebre paralelo.
Lucas capítulo 2 tem paralelo com os essênios também. Vários textos essênios têm paralelos com o Novo Testamento. Vamos lá. Então é dali. Vem do judaísmo, vem do zoroastrismo, alguns entendimentos vêm de outras religiões e monta esse cristianismo que vai surgir. Não é exaustiva, ela é suficiente para a gente conhecer a Deus e como agradar a Deus, mas ela não dá a resposta para todas as indagações que nós temos. E essa é uma pergunta que você não tem resposta. Por quê? Todos os relatos de possessão demoníaca que você encontra na Bíblia, eles são apenas descritivos. Jesus está caminhando, de repente trazem um homem possuído por um espírito maligno. Ah, e outra coisa importante, desculpe me cortar aqui o reverendo. Sempre existiu possessão demoníaca na história da humanidade. Ok? Exorcismo já se fazia no Egito 3.000 anos antes de Cristo. Temos evidência, cultura material. Temos textos de exorcismo em Ugarit para exorcizar. Inclusive o deus é Oron. É o deus que faz os exorcismos. É Oron. Oron. H-O-R-N. Aí se você quiser pesquisar, pesquise em inglês. Bote Oron, God from Ugarit. Então, Oron tem lá. Beleza? O exorcismo já existia nas religiões gregas. O exorcismo existia em Babilônia. O exorcismo existe no budismo. O budismo é antes do cristianismo. Já existia exorcismo. Já existia exorcismo no próprio judaísmo. Existiam exorcistas na época em que Jesus viveu. Essa história. Então, exorcismo, expulsão de espíritos maus, ruins, não é uma exclusividade do cristianismo. Acorda para a vida, pessoal. Tá bom? Acorda para a vida. Então, o reverendo ele está sendo muito claro na construção de suas palavras, dizer que ele se limitará a falar ao que a Bíblia diz. E o que a Bíblia não diz, ele não vai falar. Eu não estou refutando o reverendo, volto a dizer isso. Estou acrescentando informações de que ele se limitou à Bíblia nessa entrevista e eu não me limito só à Bíblia. Estou fazendo uma abordagem arqueológica, histórica, informativa, dando nomes, dando datas, em alguns momentos eu dei algumas datas, né? Falando de situações que vocês facilmente podem pesquisar. Lembre-se, pesquise sempre em inglês, tá bom? Jesus expulsa. Não é dito porque é que o espírito mal entrou naquele homem, naquela criança, porque às vezes até crianças eram assim. Mas por que entrou nessa criança? A Bíblia não fala. Quando o apóstolo Paulo e os demais escritores do Novo Testamento escrevem a respeito da nossa resistência a Satanás, como a gente deve resistir às tentações e aos ataques do diabo, sempre a estratégia é você dizer não e se revestir de Cristo, mas nunca uma explicação do porquê aquela pessoa está possuída de um espírito imundo. Exemplo mais claro, lá no livro de Atos 16, Paulo e Silas estão na cidade de Filipos para pregar o evangelho, eles são acompanhados de uma moça, diz lá o texto, possuída de Python no grego, que era o nome da divindade responsável por interpretar os oráculos dos deuses. Nossa. Então é espírito de pitonisa, de adivinhação. Era um espírito mau especializado em adivinhar. Tinha possuído aquela moça e ninguém sabe como, porque a Bíblia não diz, mas ela era possuída por aquilo ali. Ah, reverendo, você sabe, reverendo. Calma. Reverendo, você é um doutor. É óbvio que você já estudou sobre como eram os rituais a Python. Reverendo Augustus. Reverendo, era ficando lá e... O reverendo, inalando alguns tipos de combinados de ervas, bebendo alguns tipos de poções, fazendo determinados cantos e danças, até que se entrava em uma espécie de transe. Isso está na literatura, reverendo. Você, claro, volto a dizer, eu entendo. Ele está dizendo uma perspectiva bíblica. Numa perspectiva bíblica,
Unicamente olhando a Bíblia, nós não sabemos, mas se nós formos pesquisar, nós encontraremos como que as pitonisas ficavam doidonas. O oráculo de Delfos ficava lá doidão. Inclusive, vou elucidar a vossa mente, numa ficção, é claro, mas que faz um cenário de como eram os oráculos na Grécia Antiga. O filme 300, quando o rei Leônidas vai até os oráculos, né? Os oráculos lá parecem como velhos, decrépitos, e tem uma menina que ela tá lá dançando, exatamente aquilo ali, inalando uma fumaça. E aí, quando ela inala a fumaça, ela vai e fala o oráculo. Ô, reverendo, tu sabes, histórias clássicos gregos. Vamos lá, então. Inclusive com achado, evidência arqueológica, né? Acharam um local até onde o próprio ambiente, devido à combinação ali, não sei explicar, das questões geológicas ali, também soltavam os negócios que deixavam a pessoa meio aérea, meio... É Deus que está falando agora, é Piton, e vambora. Mas também havia poções, havia um esmagamento de ervas, que a galera também ficava ali nos oráculos. E ela ficou acompanhando Paulo e Silas e dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, estão anunciando o caminho de salvação. Até que Paulo não aguentou mais aquilo, virou e disse: sai em nome de Jesus. E a mulher ficou livre daquele espírito. Mas não é dito, esse é o problema, em momento nenhum, por que aquela moça, que inclusive era escrava, tinha um dono ela, né? Por que é que aquela moça foi possuída daquele espírito? E eu tenho uma regra: onde a Bíblia cala, eu calo. Se eu for tentar falar onde a Bíblia fala... Aí, tá vendo? Aí. É aí que nós vamos discordar. É aí que nós vamos discordar, sim, assustadoramente. Porque é aí, reverendo, que todas as pessoas que você critica prevalecem. Porque o reverendo, ele é um grande combatente, né, da sua história. Ele realmente foi um combatente de diversas heresias e maus comportamentos que outros líderes e denominações desenvolveram ao longo da história do cristianismo brasileiro moderno. Ele foi um grande combatente, mas também aí é uma falha do reverendo. Porque você fez um doutorado, então por quê? Se onde a Bíblia se cala, você não fala, reverendo? É uma pergunta amorosa e sincera. Para que fazer um doutorado na Alemanha? Fica só com a Bíblia. Eu não entendo praticamente nada de grego, eu sou o suficiente para pesquisar no dicionário. O senhor sabe grego, koiné, com certeza deve saber hebraico também, melhor do que diversas pessoas. Então, para quê? A tradução seria suficiente. O senhor conhece contexto de história judaica e Novo Testamento, com certeza absoluta, porque o senhor fez um doutorado, está dentro da grade. Eu sou bacharelado, tem lá a grade lá que nós tivemos que estudar. Reverendo, tenho um respeito muito grande pelo senhor, mas essa frase aí é um tiro no pé, reverendo. Não, o senhor pode não querer que as pessoas tenham acesso a estas fontes em um primeiro momento, porque pode ser que o senhor julgue, pode ser, não estou dizendo que as pessoas não terão o mesmo discernimento que o senhor tem, não terão o mesmo entendimento que o senhor tem, não terão a mesma maturidade que o senhor tem e possam corromper a fé. É um argumento dentro da religião válido, tudo bem, se o senhor dentro da religião quer ter esse argumento, beleza. Agora, essa daí que o senhor jogou, não pegou bem, não. Eu posso acabar dizendo alguma coisa que não tem fundamento. Eu posso dar o que os americanos chamam de um educated guess. Quer dizer, uma adivinhação educada, né? Ou bem informada, né? Posso tentar fazer isso, mas sempre reconhecendo que eu não tenho fundamento bíblico para dizer o que eu estou dizendo. E fala na Bíblia também que... Fundamento bíblico, mas o senhor tem fundamento histórico, porque o senhor é um doutor. O senhor poderia apresentar o fundamento arqueológico, porque eu sou um doutor.
O que eu tenho de vida, o senhor deve ter de estudo. Até coisas que me falham a memória podem estar ainda frescos na sua memória. Poxa vida. O senhor não sabe, de fato, como é que era lá ficar em transe por Python? O senhor sabe, pô. Claro que o senhor sabe. Como várias outras coisas. Eu duvido que o senhor não saiba tudo que eu falei aqui de zoroastrismo. Que foram os alemães, foram os grandes acadêmicos que adentraram em um primeiro momento ao zoroastrismo. E até eu tenho uma obra aqui em alemão chamada Psique. Psique. Que é uma obra produzida por um estudioso alemão do século XIX, em que ele investiga na literatura grega todas essas fenomenologias de possessão, falar em línguas. Ele traz paralelos da literatura grega e ele fala de questões da literatura médica à sua época. E era um estudioso alemão, cristão, então... Que se voltar a pecar, voltam com mais 7 os demônios. Jesus disse exatamente isso Por quê? aí, né? Que se alguém está possuído por um espírito maligno, é liberto, o espírito sai, mas no lugar você não põe o que evitaria o espírito voltar, que é o evangelho de Cristo, a pessoa de Cristo, a pessoa do Espírito Santo. Ele volta com 7 espíritos piores, e o estado desse homem final é pior do que o primeiro. Palavras de Jesus. Exato. No caso de Jó, que também a gente pode discutir essa questão da soberania versus a liberdade, né, do humano. O que a gente tira daquela... Porque dá a impressão que Deus permitiu que o demônio viesse e falasse, se você faz isso, porque ficou fazendo tipo de uma aposta com Deus. O que aquilo o que dá para aprender com isso? Primeiro já que Jó era correto, né? Era uma pessoa de Deus. Bom, o que a gente pode aprender é que a Bíblia nos dá, às vezes, uma janela no mundo espiritual, mas ela descreve os acontecimentos através dessa janela numa linguagem muito humana. Como eu te disse, a gente está lidando com realidades que a gente não compreende plenamente. Então a gente chama isso de linguagem antropomórfica, que significa a semelhança do homem, ou antropopática, a semelhança dos sentimentos humanos. Tá. Então a Bíblia usa muito esse tipo de linguagem para se referir a Deus, para que a gente possa ter uma ideia. Não é exatamente, mas é o mais próximo que a gente consegue... a gente poderia compreender. Então a descrição de Deus... Lembrando que antropomorfismo e antropopatismo são conceitos teológicos, tá? Para vários escritores do Antigo Testamento, vários, se não falar todos, por exemplo, quando eles estão falando acerca de Deus, que se não é linguagem poética, sapiencial, como o livro de Jó, por exemplo, os Salmos, né? A mão do Senhor, a boca de Deus, os olhos do Senhor... Nós desenvolvemos o conceito teológico de antropomorfismo, de antropopatismo para sentimentos, antropomorfismo para formas humanas, vamos dizer assim. Para o autor, cara, em vários textos, o autor está sendo literal, cara. Ele acreditava que Deus descia no arraial, o Jeová, varão de guerra e várias outras questões ali de uma coisa física, sabe, de Deus ali como físico presente, entendeu? A redação deuteronomista é que vai já começar a dar uma refinada por causa de quem? Por causa de quem? Ahura Mazda. Ahura Mazda era o invisível, muito antes de Yahweh. A redação que vai parar no Êxodo, no Deuteronômio, de começar a falar de um Deus invisível, já é a mão já da galera do período persa. Que a Ahura Mazda é invisível, a Ahura Mazda é luz, é a luz infinita. Isso está na própria mitologia do Ahura Mazda. Apesar de também já ser ali dentro da Pérsia uma evolução do entendimento. Mas, claro, uma evolução que antecedeu os judeus. Sentado no céu, no trono, os anjos servindo, e entre os anjos chega Satanás para fazer aquela proposta indecente com relação a Jó. A gente não sabe realmente o que é que aconteceu. Mas esse quadro ensina para nós algumas coisas. Deus é soberano sobre todas as coisas. Nada acontece no mundo sem a permissão dele. O diabo sabia disso. Tanto é que Satanás foi lá pedir permissão. O diabo é o diabo de Deus, nas palavras de Lutero, acredita?
o diabo é o diabo de Deus, ou seja, ele só faz e só vai até onde Deus permite. A visão reformada é essa, né? Satanás é um cão na coleira. Quem está segurando isso aí é Deus. É a visão reformada, é a visão que dá início ali nos primeiros pensadores da reforma protestante. Não estou dizendo que eu concordo, não. Eu estou dizendo que vocês já entenderam o que eu falei aqui antes aí. Então, isso aqui é a visão teológica do reverendo, da qual a gente respeita, mas é uma visão teológica, é uma cosmovisão, não a realidade. É um pitbull numa corrente. Né? E Deus estica aquela corrente, libera aquela corrente de acordo com os planos dele. O diabo sabe disso, por isso ele foi pedir a liberação, né, para tentar Jó. Só existe, o diabo sabe disso, ele sabe que não pode agir sozinho. Lembrando que Jó não existiu. A história de um servo sofredor, de um homem que padeceu na mão dos deuses, tem várias histórias no Antigo Oriente Próximo. Tem um livro, você digita em inglês, literaturas, em inglês, digita assim mesmo, literaturas do Antigo Oriente Próximo PDF, tá? Literaturas do Antigo Oriente Próximo PDF. E aí você pega as iniciais disso em inglês e coloca do lado, vai aparecer a obra. Ali, meu amigo, são mais de 1000 textos traduzidos. E você vai ver ali as diversas histórias de Jós, com outros nomes. É igual Noé e Utnapishtim, acho que é assim que se fala, né? Utnapishtim, sei lá. O cara lá do dilúvio de Gilgamesh, né? O cara da arca, ou Atrahasis, né? Também. Ou seja, vários Noés, vários Jóis e por aí vai. Só existe um Deus, eu não sou esse Deus, você não é, o diabo não é. Então, ele reina soberano sobre tudo. E Deus, às vezes, permite que os seus servos mais fiéis passem por sofrimentos, angústias, exatamente para testar, purificar a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Isso aí é ensino geral da Bíblia. Quem diz que o cristianismo bíblico promete prosperidade, saúde, felicidade para quem crer em Jesus e for devoto, isso é fake news. Olha isso aí, aí é um evangelho falso. Jesus disse que a porta era estreita. Olha aí, ó, batendo forte aí, ó, batendo forte na teologia da prosperidade. O problema é que... meu pai, o problema é que tem textos falando sobre prosperidade, né, cara? E aí tem que adaptar o discurso. Não é riqueza, não é isso, não é aquilo outro. Tem que adaptar, mas que a Bíblia fala de prosperidade, que a Bíblia fala que Deus vai te dar alguma coisa, ainda mais no contexto do Antigo Testamento, fala, e aí a gente tem que usar a teologia para não vincular bens materiais, mas infelizmente o Antigo Testamento, reverendo, fala do campo, da colheita, e o que você fazia com o produto da colheita? Vendia. Quanto mais próspera a tua colheita, maior o teu dízimo, né, por Império Persa, que não tem nada a ver com o Antigo Testamento em si, gera uma redação ali do Império Persa, é mais dízimo, mais dinheiro, consequentemente você fica mais rico. Prosperidade é oriunda do trabalho, isso está lá em Eclesiastes também. Então, a Bíblia tem. A Bíblia não tem a barganha, como a galera coloca aí, mas que tem aí. Cada um vai usando a seu bel prazer, essa é a verdade, infelizmente. E sempre foi. E a gente sempre está sujeito a esse tipo de coisas. Por isso que a gente não pode... Voltando agora ao tema do Rio Grande do Sul. Muitos cristãos fiéis lá do Rio Grande do Sul, eu conheço igrejas lá, conheço pastores, gente crente fiel lá, perdeu tudo. Né? Então, estava no meio, juntamente com os outros, mas era servo de Deus, como Jó. Permitiu a provação, a perda de todos os bens, e eles vão sair firmes, vão sair fortes dessa provação. Confiança. Tem sempre um propósito? Eu também Sempre acredito. Claro que vão. Acredito muito nisso aí. Muito mesmo. Valeu, pessoal. Reagimos a mais um vídeo aí, de acordo com a pedida que vocês estão fazendo. Espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo. Lembrando que não foi uma refutação,
ao reverendo Augusto Nicodemos Lopes, mas apenas estava complementando informações extrabíblicas e desde o início ele colocou-se de forma a responder aquilo que era pertinente à Bíblia. E eu vim com informações extrabíblicas, tá bom? Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo. Um abraço a todos. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Mais. Calma, meu amigo ateu. Você estava aí já, né? Se você não crê em um Deus, tá tudo certo. Desejo do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna lhe acompanhe. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it